Amigos queridos, que a paz de Jesus seja em nossos corações nesta hora, a vibração mais serena e pacificadora aos nossos espíritos em desalinho com as sábias leis. Jesus, Mestre amado, em seu nome, Senhor, reunidos te buscamos uma vez mais, confiantes de que és conosco, Senhor, através dos seus mensageiros, que trazem aos nossos pensamentos a lucidez da verdade, que infunde em nossos corações alento e esperança em dias melhores para toda a humanidade. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, e dá que possamos em seu nome descobrir os caminhos do trabalho no bem constante, para que possamos exercitar passo a passo pelas retas seguras traçadas pelo seu Evangelho. E é neste ambiente espiritual, Senhor, preparado para nos receber, que em seu nome iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, né? Quando uma pessoa necessita do perdão, como nós necessitamos que sejamos perdoados, aquela pessoa nos perdoa porque ela já tem misericórdia. Porque do contrário, ela nos desculparia, mas não nos amaria. E o perdão é um gesto de amor, tanto quanto a misericórdia. Então está textualmente aqui. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Por isso que o capítulo misericordioso está implícito os adversários e amai os inimigos, né? O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão, não 70 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes, né? Então, a misericórdia, que é uma evolução da piedade, né? Porque a gente começa na compaixão, evolui para a piedade, e aquilo pode gerar para nós um gesto de caridade piedoso chamado misericórdia. Porque a misericórdia nos salva dos males que nos atormentam. Os espíritos superiores, por acréscimo de misericórdia, nos salvam dos nossos tormentos, nos retiram da lama escura da nossa ignorância. Esse é o gesto de caridade desses espíritos para com as nossas imperfeições morais. Então, nós precisamos, voltando ainda a lição que nós estávamos falando ontem, que essa lição, que é o reconcilia-te, né?
O mais importante dessa lição, depois a gente vai falar de outras coisas, é nós entendermos que o nosso ponto de fragilidade, onde nós nos ressentimos pelo mal do outro, nos ressentimos porque nós espelhamos o mal do outro em nós, ou seja, nós temos dentro de nós as mesmas referências que o, entre aspas, ofensor. Enquanto isso não ficar bem claro, nós não sairemos da mágoa. Então eu preciso entender que aquele que eu senti que me ofendeu, primeiro porque eu me permiti ser magoado. Por que eu me permiti ser magoado? Porque aquilo que me feriu é com aquilo que eu firo as outras pessoas. Isso precisa ter bem clareza. Emmanuel diz assim, eu vou reprisar o que nós falamos ontem em 2 linhas só. Quem se agasta, muitas vezes é aquele que agasta os outros. Quem se sente ferido é sempre capaz de ferir. Quem se observa contundido pelas pedras do mal encontra facilidade de arremessar as pedras do mal para outra. Então, o processo do desenvolvimento do perdão começa sempre em me perceber para identificar em mim o que me predispõe a ser um espírito magoado ou melindroso. Então é isso que é, para a gente caminhar para a maturidade do nosso senso moral, nós precisamos dessa identificação. Ainda porque não somos vítimas, né? Existe um círculo vicioso arrastado há muitas encarnações sobre as questões de não fazermos amigos, de não construirmos sentimentos nos relacionamentos. Porque quando os relacionamentos são permeados de bons sentimentos, estes sentimentos são as nossas defesas morais naquele relacionamento. Então, quando nós temos algum bom sentimento naquele relacionamento, a nossa chance de compreender o outro, de ser indulgente para com o outro, de relevar aquele deslize do outro é infinitamente maior. Agora, se no relacionamento não tem sentimentos construídos, existe apenas a convivência, sem relacionamentos profundos de trocas afetivas, obviamente que uma mágoa ali pode estragar por mais um século aquele relacionamento. Olha que interessante a dinâmica interna nossa, né, em relação ao perdão. Porque aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade de novo entendimento, de nova compreensão, que vai alargar a nossa indulgência, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. Porque eu posso ferir ao outro, mas ele não se sentir ferido. Mas eu feri. A desorganização interna partiu de mim. Portanto, o outro pode me perdoar, mas isso não redime a minha culpa. Eu precisarei estar trabalhando na reparação. E diz Emmanuel, o perdão não extingue o débito. Você me perdoou. E amanhã eu vou estar falando sobre isso, uma lição importante sobre perdoados, porém não limpos. Você me perdoou, mas o mal que há em mim, que encontrou ressonância no seu mal, não passou. Eu preciso me ajustar com a lei. Você pode desejar que eu não sofra pelo mal que te causei. Isso é um bem para você. Mas isso não me isenta de eu fazer a reparação. Mas aí, quando você me perdoa, eu tenho a misericórdia de poder ter um tempo para a maturidade que eu não atingi ainda. Esse tempo que você me concedeu, me perdoando por misericórdia, é o tempo que eu vou precisar para me redimir perante a lei. Porque cada qual receberá segundo as suas obras.
E a lei de causa e efeito, por exemplo, diz Emmanuel, a vinha não produzirá veneno, ela vai produzir uvas. O espinheiro não dará uvas, dará espinhos. Aquele que atende ao conselho do Cristo, tentando a reconciliação, procura a paz na fonte onde essa tranquilidade pode fluir por água viva da verdadeira compreensão. Eu achei interessante isso, né? Procurar a tranquilidade, porque sem esse estado de sintonia mais equilibrado, tudo que nós pensarmos terá filtrado pelo nosso desequilíbrio interno. Então, primeiro eu tenho que me tranquilizar, usar dos recursos da razão, quando eu recebo um impacto, né? Usar dos recursos da razão para compreender e usar dos recursos dos sentimentos que existem naquele relacionamento. Então, cada vez que convertermos um inimigo no irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós. Esse que é o perdão. Então, a construção de uma amizade que tinha como base um adversário ou que tinha como base um inimigo, que são gradações diferentes, o que acontece? Aquela referência doente eu me curo. Então, eu elimino o foco, referência perispirítica, vibratório de energias desequilibradas das minhas emoções, porque isto é contra mim mesma. O mal que há em mim é contra mim mesmo, porque quando a gente faz um machucadinho na pontinha do dedo, piquititico, só arde ali, tudo a gente encosta na feridinha do dedo e tem um corpo inteiro para saudável, mas aquela feridinha dói muito, porque nós fazemos daquilo uma dramatização da dificuldade. Então, quando eu cicatrizo, nada mais dói ali. Eliminar o foco vibratório das energias desequilibradas contra nós é melhorar-nos. Desse modo, enquanto desfrutamos a oportunidade da presença ou da vizinhança dos nossos adversários, façamos, se pudermos, a obra do reajustamento. Esse é o primeiro convite, né, de Emmanuel. O que é o reajustamento? Eu me reajusto com as leis, mas eu não faço isso sem alguém. Eu me ajusto com a lei através de você. Eu não tenho como me ajustar às leis sozinha. Então, as pessoas que são muito mais isoladas, com poucos relacionamentos, dificilmente estão se ajustando às leis, estão apenas existindo. Mas aquele movimento interno que os relacionamentos requerem de nós, não está sendo feito por algum motivo. E esse espírito estará muito mais suscetível a mágoas do que aquele que está na construção do sentimento. Então, de vez que, enriquecendo o nosso campo com plantações de ordem superior, elevaremos a produção desse campo em nosso próprio favor. Então, a gente gostaria de estar levando uma reflexão para ver a dinâmica interna daquele que precisa receber o perdão e também a dinâmica interna daquele que precisa exercitar o perdão. Então, por que não perdoamos os nossos desafetos? Porque não temos construções de sentimentos suficientes, mesmo que com outras pessoas, porque quando a gente tem alguma outra experiência mais feliz de relacionamentos profundos, é uma experiência que você pode deslocar para o relacionamento desafiador. Isso que é a oportunidade divina. Numa família, nós temos aqueles que são mais afinizados e outros que nem tanto. E há famílias que recebem até desafetos, outras famílias que recebem inimigos, não é? Mas jamais a misericórdia divina
nos deixaria entregues num grupo de convivência sem nós termos a experiência do amor, sem nós termos a experiência de uma amizade, a experiência de uma fraternidade no nosso ambiente de convivência. E é isso que eu vou transferir para um relacionamento desafiador, porque vamos guardar a certeza de que se esse desafeto veio no nosso planejamento reencarnatório, é porque esse espírito, sempre eu vou dizer isso, já foi nosso próximo, já foi nosso querido, já foi nosso amigo, já foi nosso amor. Porque é assim que desestruturou o relacionamento, né? Pela precariedade que somos ainda a nível de sentimentos, aquilo desandou de tal forma que as pessoas não se contentam. Elas se buscam, se engalfinham. Quanto mais desamor, mais se buscam. Mais precisam. Por quê? Porque precisam voltar ao sentimento que um dia já foi bom e importante. Essa é a necessidade evolutiva da reconciliação, né? Então, nós vamos dizer aqui uma outra frase, que é a questão 337 do Consolador, que é bem sintética, só para a gente ir aquecendo o nosso pensamento. Pergunta: concilia-te depressa. O depressa significa ritmo, significa dar celeridade. Por que depressa? Porque somos espíritos atrasados. Somos espíritos atrasados porque o ritmo que nós estamos dando ao nosso processo evolutivo está aquém do planejamento reencarnatório. E os outros que vieram conosco no planejamento reencarnatório estão indo, e nós somos retardatários. Por isso a expressão espírito atrasado. Eu estou atrasada no perdão. Eu estou atrasada na reconciliação. E isto revela para nós qual é a dimensão do ritmo que nós queremos dar. Essa é a palavra do Evangelho, diz Emmanuel. Mas, se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Porque a gente pode dizer, eu tento tudo, mas a pessoa não quer. Não quer me ver, não quer me receber, não quer isso, não quer aquilo. A resposta. Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, então ele não quer. Seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito da represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Então, a represália em si mesmo já é o sofrimento pelas ações desenvolvidas, né? Vamos dizer assim. Então, mas o que nós queríamos dizer é: reconcilia-te depressa. Para eu reconciliar com o outro, eu tenho que sanar a chaga em mim, para que eu perca essa vulnerabilidade extremada e construir o sentimento com o outro. Então, a gente vai, aos poucos, desenvolver esse pensamento. Que maravilha nós nos dedicarmos a esse evangelho que precisa ser vivo dentro de nós. Porque tudo aquilo que nós não tratamos agrava demais ao longo do tempo. E a ausência de perdão revela
uma personalidade atrasada, como nós temos falado aqui todos os dias, como o Evangelho nos ensina. E nos mantermos nessa posição é algo realmente muito difícil para nós, porque isso ao longo do tempo agrava de maneira superlativa a nossa situação como espírito. Daí a necessidade de nós olharmos para nós mesmos, identificarmos essas questões e tratarmos. Porque o espírito, ele sofre muito, muito mesmo, quando ele não se disponibiliza a fazer as mudanças que ele programou para fazer naquela existência. Então, eu vou comentar 2 lições de Emmanuel, uma chama Desculpa Sempre. E nesse texto, ele diz assim: por mais grave te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem, que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento das árvores aparentemente mortas. Às vezes a gente vê uma árvore que a tempestade comprometeu e que alguém foi lá e cortou, né? Às vezes cortou rente ao chão, e a gente até sofre com isso. Passa algum tempo, nós podemos observar um galinho surgindo. Por quê? Porque uma célula ali ficou viva. E a potência divina se manifesta naquela célula que restou. E por que Emmanuel traz esse exemplo? Porque às vezes está lá no mundo espiritual um espírito como nós mesmos, com imensas dificuldades, com baixíssimas probabilidades de êxito numa próxima reencarnação, em função da nossa própria personalidade, daquilo que a gente carrega em nossa intimidade, que nós com os olhos humanos, olhando aquele espírito, falaríamos: nossa, não vai dar em nada, vai ser outra existência fadada ao fracasso. E a gente olha ao redor do mundo e vê exatamente isso. Um fracasso em cima do outro, né? Mas Deus não pensa assim. Deus enxerga isso que está colocado nesse texto. Tem uma célula ali, tem uma coisa boa, aquilo pode germinar, pode florescer, pode reerguer, pode reestruturar. E isso é uma coisa extraordinária para nós pensarmos. Porque às vezes olhamos para alguém com dificuldades de 1 a 1000, é difícil, por mais que a gente tente achar alguma coisa boa, a gente tem dificuldade de achar, a gente enxerga 1 milhão de dificuldades, porque elas realmente estão ali, são visíveis, mas o perdão começa no esforço faraônico que nós temos que fazer para encontrar aquela célula, aquela característica que dali pode fazer ressurgir um novo indivíduo. Então isso é muito importante para nós, porque foi isso que Jesus fez quando ele esteve na terra, que ele selecionou os seus discípulos. Ele obviamente percebia todas as dificuldades, mas ele enxergava aquela célula que ia brotar
e transformar aqueles espíritos em verdadeiros cristãos. E isso, ter esse olhar, nos auxilia a desenvolver o perdão. E aí eu quero comentar com vocês um texto do Chico. Ele estava, numa certa ocasião, conversando com algumas pessoas e alguém fez uma pergunta para ele. Será que você poderia comentar conosco um caso que você viveu nesses 40 anos de mediunidade, que tenha sido para você algo impactante, relevante, importante, inesquecível? E ele então seleciona esse texto, esse comentário que foi redigido e que não é agradável a gente ler, mas nesse caso, como é um caso, a gente tem que ler, né? E depois a gente comenta então. E aí ele responde assim: das experiências da nossa tarefa mediúnica, citaremos uma delas que é para nós inesquecível. E ele começa: nos arredores de Pedro Leopoldo, há anos passados, certa viúva viu o corpo de um filho assassinado chegando repentinamente em casa. Desde então, chorava sem consolo. O irmão homicida fugiu logo após o delito e a senhora sofredora ignorava, até mesmo porque o rapaz perdera tão desastradamente a vida. Agravando-se-lhe os padecimentos morais, a nossa amiga já desencarnada, Dona Joaquina Gomes, convidou-nos a ir à sua casa partilhar de um ligeiro culto do Evangelho, com a viúva enlutada. A desditosa mãe acolheu-nos com bondade e logo após, em círculo de 5 pessoas, entregamo-nos à oração. Aberto em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, caiu-nos sobre os olhos o item 14 do capítulo 10, intitulado Perdão das Ofensas. Ia da minha parte começar a leitura, quando alguém bateu à porta. Pausamos a atividade espiritual enquanto a dona da casa foi atender. Tratava-se de um viajante maltrapilho, positivamente um mendigo, alegando fome e cansaço. Pedia um prato de comida e um cobertor. A viúva fê-lo entrar com gentileza e pediu-lhe algum movimento de espera. O homem acomodou-se então num banco e iniciamos de novo a leitura. Imediatamente depois disso, comentamos a lição de modo geral. Um dos assistentes perguntou à dona da casa se ela havia desculpado o infeliz que lhe havia morto o filho querido, cujo nome passou na conversação a ser várias vezes pronunciado. A viúva asseverou que o Evangelho, pelo menos, lhe determinava perdoar. Foi então que o recém-chegado e desconhecido exclamou a nossa anfitriã: pois a senhora é a mãe do morto? E trêmulo acrescentou ele mesmo, que era o assassino, passando a chorar e rogar de joelho perdão. A viúva, igualmente em pranto, avançou maternalmente para ele e lhe falou: não me peças perdão, meu filho.
eu também sou pecadora. Roguemos a Deus que nos perdoe. E em seguida trouxe-lhe um prato bem feito e o agasalho de que era necessitado. Ele, entretanto, transformado, saiu do culto evangélico conosco e foi se entregar à justiça. No dia seguinte, de imediato, Joaninha Gomes e eu voltamos ao lar da generosa senhora e ela nos contou, edificada, que durante a noite havia sonhado com o filho a dizer-lhe que ele mesmo, a vítima, trouxera o ofensor ao seu regaço de mãe, para que ela o auxiliasse com bondade e socorro, entendimento e perdão. Então, como nós comentamos ontem, todos nós somos imprescindivelmente candidatos à angelitude. Todos nós nos tornaremos espíritos puros, verdadeiros anjos. O tempo que cada um vai chegar a esse patamar é íntimo, determinado por cada um de nós. Mas chega o tempo em que nós sentimos essa necessidade de nos purificar do mal que há em nós. Então eu achei muito extraordinária esse texto, porque quando eu li, eu percebi nos bastidores da parte espiritual que, obviamente, aquele irmão necessitado que havia cometido o delito estava na redondeza porque não conseguia se afastar em função das culpas e da necessidade de se redimir. Um espírito desencarnado chama o Chico para ir até a casa porque ele, com as vibrações dele, de perdão absoluto, de bondade extremada, somada a daquela senhora, seria a antena erguida na terra para socorrer aquele irmão que iria vir para aquele ambiente que o atraía pelo amor. E a senhora, quando é perguntada se ela havia perdoado, então ela fala que o Evangelho assim recomendava. Mas ela não diz nem que sim, nem que não, porque não havia passado pela experiência. E naquele instante, com aquela atitude, dá então o testemunho máximo. Daí a importância de que um espírito que tenha nas suas vibrações a condição do perdão, a condição do bem, de realmente relevar o mal do outro, a ponto de dizer para o outro, eu também sou inferior, a ponto de dizer também para o outro que nós somos espíritos necessitados, faz com que a gente reflita de uma forma mais profunda. Então, vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada
que o Senhor nos envolve com o seu amor, rogamos que possamos aprender com estes espíritos amorosos a fazer a nossa parte na terra, perdoando e amando aqueles que nos chegam necessitados de socorro, de amparo. Que nós sejamos espíritos bondosos, generosos uns com os outros. Permita, Mestre, que nesse momento sejamos aqueles a estender as nossas mãos aos caídos para fortalecê-los. Sejamos no lar, Senhor, aquele que harmoniza, aquele que perdoa, que compreende, aquele pronto para auxiliar dos nossos que ainda se encontram perdidos no cipozal da raiva, da indiferença, das dificuldades íntimas. Que nesta manhã gloriosa, Senhor, os bons espíritos que nos assistem possam envolver nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. E que nesta hora, Mestre, nós possamos doar do que temos de melhor, do nosso ectoplasma, para que estas mentes possam, Senhor, serem socorridas e estes corações envolvidos na sua misericórdia. Nós outros, Senhor, rogamos força e bom ânimo para que possamos executar as nossas tarefas, nos tornando espíritos melhores. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.